Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? É, Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui com vocês, né? Já era para mim ter trazido esse vídeo aqui, algumas coisas, mas eu deixei para atualizar para vocês hoje, após 16 dias de pós-parto e laqueadura, pessoal. Sim, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu fiz duas cirurgias ao mesmo tempo. Gustavo foi parto de cesárea, mas também uma laqueadura, pessoal. E começando, né, pessoal, como tudo aconteceu. Eu sou hipertensa, né, desde os meus 16 anos, desde quando eu tive o meu primeiro menino, que eu tenho um menino de 20 anos e agora foi Gustavo, né? Após meu filho fazer 20 anos, Gustavo nasceu. Confesso para vocês que esta minha gestação foi bastante dolorosa, pessoal. Tudo que eu sofri do meu primeiro filho, eu também sofri agora de Gustavo. Mas eu creio que se Deus colocou ele na minha vida, pessoal, foi porque Deus sabia que eu iria suportar, pessoal, ligação, que eu iria suportar. E se Deus coloca, né, uma criança em nossas vidas, ele tá chorando. É porque ele sabe, né, pessoal, que a gente tem como lidar, né, e saber criar o nosso pequenininho, pessoal. E depois de 20 anos, pessoal, é, há muito tempo eu pedia, né, a Deus um bebezinho, tanto como fosse uma menina ou um menino. E Deus me abençoou com um menino, né, pessoal, o Gustavo. Tem muitas pessoas que perdem a esperança, né? E eu digo para vocês que não perca a esperança de vocês. Possa ser quanto tempo for que dure, porque Deus, quando Ele te promete, Ele cumpre, né? E eu já fui criticado algumas vezes porque o meu filho já é de maior e mesmo assim eu queria ter outro bebê. Mas Deus sabe a minha felicidade de eu ter o meu pequenininho agora. E Deus sabe a honra que eu tenho de ter o meu filho de 20 anos. E após 20 anos eu ter o meu Gustavo, né, pessoal? É, Agora, pessoal, eu vou falar com vocês aqui para que o vídeo não seja muito longo, né? Porque eu também tô sozinha em casa com o Gustavo. Ele tá logo aqui, pessoal. Vendo? Eu tô sozinha com ele. Para que o vídeo não fique muito longo, o que eu vim falar hoje com vocês aqui foi sobre o acontecido que aconteceu, né, pessoal? Essa gestação toda, a minha gestação toda, pessoal, eu sofri, né? Quem me conhece sabe, pessoal, não tava muito postando vídeo na minha gestação por conta que eu estava me sentindo muito mal. Passei quase minha gestação toda indo ao hospital, pessoal. Por, desculpa. Por conta da minha pressão muito alta, né? E aí, pessoal, meus exames, todos eles, no começo estavam bem, fora a pressão, né, pessoal? Mas aí, no último exame, pessoal, que a doutora me pediu, já para ter Gustavo, eu tive, como é que digamos assim, o nome que é diabetes gestacional. Deu diabetes gestacional, ele quer mamar. Deu diabetes gestacional e anemia bastante forte, pessoal. Eu já tinha anemia, mas nunca fui de achar que um dia eu ia ter diabetes, né? Mas a doutora me alertou para que eu não ficasse com medo, porque diabetes gestacional, depois que a gente tem um bebê, ela sai, né, do nosso corpo. E creio eu que já deu certo, pessoal. Então, assim, no final da minha gravidez deu, né, essa diabetes gestacional. Deixa eu pegar um paninho aqui para cobrir meus seios. Deu diabetes gestacional, né? E aí precisou, por conta da minha pressão alta, anemia, e eu tá passando tão mal e ainda ter a diabetes gestacional, precisou fazer o meu parto mais rápido, pessoal. A doutora queria logo no início, ela dizia que meu parto estava previsto para 5 de maio de 2025 agora. Mas eu já sabia, eu tinha na minha mente que não ia ir até maio, pessoal, porque uma mãe sente, ela sente.
Eu não sei se vocês, mamãe, que tiveram filhos agora, ou que tiveram recente, se vocês já sentiam que o bebezinho de vocês ia nascer muito antes da data, qual era a reação que vocês tinham? Porque eu sentia que meu pequenininho não ia nascer em maio, e sim em abril. E foi o que aconteceu, pessoal. Quando deu a diabetes gestacional, a doutora pediu que fosse feito o parto de Gustavo após 37 semanas, pessoal. Mas chegando lá, eu passando muito mal, as doutoras, doutores, cirurgião da maternidade iam me dando um remédio para segurar mais Gustavo, por conta de não tirar ele com 37 e ele ter que ficar lá na cubadeira, pessoal. Sim, porque eles falaram que o meu pequenininho é todo saudável, ele não tem problema nenhum, ele nasceu muito bonzinho, pessoal, muito saudável. Meu filho é lindo, enorme, grande, pessoal, com peso muito bom, pessoal. Então ela disse que não ia tirar ele com 37 para que ele não fosse ficar lá na cubadeira e se juntar com alguns bebezinhos e até pegar alguma bactéria. Aí me deram o remédio, direto quando eu passava mal, eles mandavam ir tomar remédio na veia, né? Ficava no soro, até fazer a 38, pessoal. E quando foi dia 22 agora de abril, eu fiz 38 semanas, pessoal. É, 38 semanas. Só que dia 21 eu tive que ir na maternidade porque eu estava muito mal. Já tinha 2 dias passando mal de novo, pessoal. E eu achei que eu tinha que ir lá por conta de não acontecer alguma coisa comigo e atingir o meu pequenininho. Aí meu esposo me levou, pessoal. Chegando lá, tinha um doutor que ele era coreano, pessoal. Não vou dizer o nome dele, porque não sei se pode falar, né? E eu não tenho a imagem dele, mesmo que eu tivesse também, não ia colocar, porque não pode, né? É, ele falou para meu esposo, nem sequer olhou meu exame e nem sequer me atendeu direito, que era para me levar para casa e que só me levasse, só retornasse comigo para a maternidade quando eu tivesse com 41 semanas e ainda se eu sentisse alguma coisa. Caso eu não sentisse alguma coisa, que era para guardar em casa de dilatação. E eu não poderia mais esperar, pessoal, porque minha gravidez era de alto risco. Eu já tive a pré-eclâmpsia do meu filho, né, que tem 20 anos, que eu tenho um filho de 20 anos e esse bebê agora. E eu não poderia mais passar, né, aquela data, porque a especialista que estava no meu caso, ela já tinha prescrito tudo, ela já tinha falado tudo, que eu não poderia passar da data. E aí eles mandou vir para casa esse coreano. Eu fiquei muito chateada, mas mesmo assim eu falei com ele: tá bom, doutor, Deus lhe abençoe. Ele deu um ótimo dia. E meu esposo também muito zangado, ele falou: doutor, e o senhor não vai olhar o exame dela? Ele falou: não, não precisa eu olhar o exame dela, não. Ela não está dilatando, pode levar ela para casa. Foi isso que ele olhou para a gente e falou. Aí meu esposo também falou com ele: bom dia, então. Deus me abençoe. Aí nós pegamos e saímos. Quando nós fomos chegando na portaria, as pessoas da portaria que trabalham lá já estavam conhecendo a gente de tantas vezes que eu estava indo lá com meu sofrimento. Aí eles perguntou pro meu esposo: a tua esposa não ficou por quê? Aí meu esposo falou: nem sequer o doutor que está aí hoje olhou o exame dela. Ele realmente fez um toque que não era nem para ele ter feito, e sim umas doutoras que ficam lá, e quem fez foi ele. Ele só quis fazer o toque mesmo, que eu creio que sim. Porque eu não acho correto, né? E ele nem sequer me pediu licença, né, pessoal? Mas como eu tava me sentindo mal, eu não tive como optar por não. E aí, meu esposo falou com as meninas. Ele nem sequer olhou o exame dela e mandou ela ir pra casa, levar ela pra casa, e só trazer com 41 semanas se ela sentir alguma coisa. Caso não sinta nada, tem que esperar a dilatação. Aí eles falaram com meu esposo: seu Biraci, o senhor leva ela para casa e amanhã é o dia que a cirurgiã está aqui e a doutora dela, o cirurgião e a doutora dela. Eu creio que se a doutora dela que está analisando mandou que trouxesse, ela amanhã deve encarnar sua esposa. Aí meu esposo falou: eu vou fazer isso mesmo. Vou retornar com ela para casa e Deus não vai deixar nada de mal acontecer nem para ela, nem para o meu pequenininho. E amanhã nós retornamos cedinho. Tá contando novamente. E amanhã nós retorna cedinho.
Aí nós viemos para casa. Fiquei, pessoal, o dia todo passando mal. Desculpa, pessoal, uma moto passando. Tem algumas pessoas conversando, pessoal. Peço a vocês desculpa, que eles sentam aqui no passeio da minha casa. E os vizinhos aqui do lado também, então não tem como eu deixar de fazer meu vídeo. Voltando. Aí amanhã nós retornamos cedinho. Aí passei muito mal, pessoal. Não dormi à noite, pessoal. Meu esposo disse que quando foi umas 5 horas da manhã que ele viu que eu preguei o olho. Aí nós íamos para o hospital, para a maternidade, 7 horas, né? Só que aí ele disse que como eu preguei o olho, era 5 horas da manhã, ele disse que deixou eu dormir mais. Aí quando deu 9 horas eu acordei assustada. Aí eu procurei ele e não vi ele no quarto, ele tava no sofá já arrumado, né? Aí eu perguntei pra ele, ô amor, por que tu não me chamou? Aí ele, tu tá melhorzinha? Aí eu falei, não, mas eu quero ir. Aí ele, eu deixei você dormir mais um pouquinho, porque você passou muito mal ontem, passou a madrugada toda, foi dormir às 5 horas. Eu deixei que você dormisse para descansar um pouquinho. Agora vai lá tomar seu banho, se arrume que nós vamos. Aí eu tomei banho, me arrumei. Até a maquiagem, pessoal, que eu queria fazer, eu não fiz porque eu tava com muita dor. Então eu só queria ficar logo em paz, daquela dor, livre daquela dor e tá com o meu pequenininho no colo. Nós partimos para a maternidade, né, pessoal? É. Chegou lá, a doutora tava, foi Deus, a doutora tava, e aí meu esposo contou o que aconteceu para ela. E ela não gostou, né, do que aconteceu. Aí ela falou, como assim? Aí meu esposo falou com ela, não, ele nem sequer olhou o exame. E aí, ai, abaixei aqui, nem pode, pessoal. Nem sequer olhou o exame e mandou que eu levasse minha esposa para casa por conta que ela não estava dilatando e que ele não ia tirar o bebê. Escondeu o peito aqui, pessoal. E que ele não iria tirar o bebê e que eu levasse ela para casa se eu trouxesse com 41 semanas, se ela tivesse passando mal, sentindo alguma coisa, e que se chegasse aqui e não tivesse sentindo nada, que ia retornar para casa, só ia voltar se estivesse dilatando. Aí a doutora falou, como assim? Aí perguntou quem era ele, se nós sabia o nome dele, né? Aí meu esposo pegou e falou assim, não, nem o nome dele eu perguntei, porque ele não deixou, né, a gente conversar. Nem sequer ele olhou o exame, mas ele fez o toque nela e nem pediu licença, entendeu? E falou isso pra gente das 41 semanas. Aí a doutora falou assim, não, ela já tá internada. É a menina da... É Julie, né? A menina da Eclampsia, a que tem gravidez de alto risco, né? Ela já tá internada. Meu esposo falou, é ela mesmo. Aí ela perguntou, a primeira coisa que ela perguntou foi, depois que ela falou que tá internada, ela comeu alguma coisa? Aí meu esposo falou, essa menina não come de tanta dor desde ontem à tarde. E eu tava sem comer mesmo, pessoal, porque a gente com dor, a gente não quer saber de nada, a gente só quer se ver livre daquela dor, daquele transtorno, né? Porque chama um transtorno. E aí, pessoal, ela pegou e falou mesmo assim, é, eu vou pedir pro senhor levar ela lá fora. Tem um supermercado aqui, uma lanchonete. Compre uma água de coco, dê para ela tomar uma água de coco. Se possível, dê duas, se ela conseguir tomar. E traga ela imediatamente, que ela já está internada. Aí eu vou colocar ela aqui no soro por volta de 2 horas de relógio. Vou colocar um remedinho na veia dela para alimentar e para passar dor, amenizar dor. E a gente vamos colocar ela em uma máquina aqui, que é um cinto, pessoal, que bota na nossa barriga, para estar olhando os batimentos cardíacos do bebê e, como é que diz, as contrações, como tá, se tá forte, se tá menos. E aí, pessoal, fiquei nesse aparelho e no soro por volta de 4 horas de relógio, né? Eu ia pra sala 2 horas, mas não, só fui às 4h10. Quando deu 4, ela tirou todo o soro de mim, já tinha terminado o remédio, tirou o... Esqueci o nome, pessoal, que coloca aqui para o remédio entrar no nosso sangue, né? O catéter, acho que é catéter. Aí o acesso tirou. Aí ela falou, Julie, seu roupão tá aqui. Vou pedir para você tomar um banhozinho, se preparar, se arrume, que a gente vamos entrar já pra sala de parto. Aí foi nessa hora, pessoal, que minha ficha caiu. É Deus, hoje eu vou ver o meu pequeno. Em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo.
Aí eu fui, pessoal, avisei meu esposo, porque ele ficou em uma sala, porque essa sala que eu tava não poderia ele entrar, que só tinha eu, mais duas meninas, e era uma sala muito pequenininha que eu tava nesse aparelho. Aí não tinha como visitante ficar lá dentro, mas ele fica bem aconchegante em uma sala também. Aí eu falei, amor, eu já vou tomar banho para entrar pra sala. E aí ele falou, graças a Deus, eu já tava aqui ansioso. Ele já tinha ido na sala me ver duas vezes, pessoal, mas ele tava muito ansioso, né? Aí, porque ele não tava lá dentro comigo. Aí ele falou, vai, tu quer que eu te ajude? Aí eu falei, não, não precisa não, pode ficar aí. O banheiro também era muito pequenininho. Eu queria sim, mas o banheiro era muito pequenininho também. Aí eu tomei meu banho, né, do pé, do rosto aos pés, que não pode molhar o cabelo. Meu cabelo não estava escovado, mas ele estava bem arrumadinho, cacheadinho. E aí, pessoal, depois que eu tomei banho, eu falei com a doutora, eu já tomei meu banho. Aí ela, a menina já vai vir te pegar para levar lá para a sala de parto. Aí eles pediram pro meu esposo vestir uma roupa, né, que eles dão lá, que é para assistir o parto. E ela avisou pra gente, ô pai, aqui nós não permite que filma, mas você pode assistir o parto dela e tirar algumas fotos. Aí, porque vocês sabem, né, pessoal, que SUS, ele não permite que a gente filma mesmo. Mas eu gostaria que ele filmasse, mas Deus também sabe de todas as coisas, pessoal, porque se ele fosse filmar, eu não sei o que iria acontecer com ele, como ele ia reagir, pessoal. Sim. Por que, Júlio, você tá falando isso? Porque bem na hora, pessoal, que eu entrei na sala de parto, assim que eu me deitei, pessoal, antes de me dar anestesia, tem umas pessoas conversando. Antes de me dar anestesia, pessoal, eu passei mal. Vocês não sabem. A minha saturação caiu toda. Fiquei com bastante falta de ar e me deu uma parada pré-respiratória. Isso, pessoal. E como o doutor viu, assim que eu comecei a me sentir mal, comecei a gritar, comecei a chorar. Eu não estava vendo nada, pessoal. Estava vendo tudo escuro. E eu fiquei paralela, é, lúcida, não sei o que aconteceu comigo, que eu não sabia quem estava comigo. E eu comecei a gritar por minha mãe, e que eu queria minha mãe, e que eu queria pedir perdão à minha mãe por tudo, porque eu achava só que eu ia morrer, pessoal. Então eu pedia, por favor, doutor, chama minha mãe, que era o cirurgião. Eu preciso pedir perdão para ela. Eu achava que eu ia morrer. Aí eles me perguntaram, você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo medo? Você quer que a gente agende para amanhã a sua cirurgia? Eu falei, não, eu só quero minha mãe aqui, eu quero pedir perdão para ela, eu tô passando muito mal. Eu só peço a vocês que tirem meu filho, não deixem eu morrer, mas tirem meu filho. E eu quero minha mãe aqui. Aí eles foram e chamaram meu esposo, porque quem estava comigo foi meu esposo. Só que eu estava, pessoal, lá longe, a minha mente estava em outro país, parece, que eu não sabia mais quem estava comigo. E aí meu esposo entrou, quando meu esposo entrou, ele já tinha me dado anestesia, já tinha me sentado, para vocês verem como eu me senti tão mal quando eu vi a hora. Ele já tinha me sentado, só lembro que ele falou assim para mim, você vai sentir um leve choquezinho na coluna, mas é anestesia, mas eu não vi eles. Aí eu sei que eles me sentaram assim, ó, e mandou eu me amolecer bastante, né? Eu não conseguia ficar, como é que diz? Esqueci como é o nome, pessoal, mas é relaxada. E eles me tombavam assim para ver se eu relaxava, mas eu não conseguia. Eu tava sentindo muito medo de morrer e aquilo que tava em mim tava muito ruim, eu não tava respirando e eu não conseguia relaxar. Aí ele, relaxa, meu amor, relaxa, eu não conseguia. Aí ele segurava pelos meus braços, ele tentava me relaxar, eu não conseguia, né? Aí ele aplicou. Eu senti, sim, um levezinho choque, mas eu não via ninguém. Só aquela luz branca, né, que fica em cima da gente. Eu conseguia ver aquele clarão, mas não via ninguém. E aí eu não vi mais nada quando eles aplicou a anestesia, mas o doutor, eu vi o cirurgião perguntando para mim assim, muito bonzinho, pessoal, muito, ele era muito doce, cuidou de mim com todo o amor do mundo e creio que foi Deus que estava ali com ele. E os anjos de Deus foi que tocou na mão dele para me salvar e salvar o meu menino. Ele falou bem assim para mim, calma, você não vai sentir mais nada, agora eu preciso que você me responda duas palavrinhas. Aí eu falei, tá bom. Aí ele, você consegue escutar direito? Eu falei, tô. Aí ele, você tá sentindo as suas pernas? Aí eu falei pra ele, tô. E
Aí ele perguntou mais uma vez. Eu vou esperar só um minutinho, vou te fazer mais uma pergunta. Que ele perguntou se está sentindo minhas pernas, eu falei que tô. E a segunda pergunta que ele me perguntou foi: você consegue levantar os pés? Aí eu vi, pessoal, que já estava dando umas formigadinhas. Aí eu falei para ele: não, eu tô sentindo formigando e parando tudo. Aí ele falou: isso, é isso aí mesmo que a gente precisa. Aí, pessoal, eu sei que meu corpo foi adormecendo. Aí ele mandou que eu suspendisse a perna, não consegui mais. As picadinhas que eu tava sentindo também, formigando, não tava mais. E eu senti aquele peso, mas que o meu corpo não se movia, só daqui para cima. Aí, meu esposo entrou. Foi quando meu esposo entrou que eu só vi o doutor falando assim: ó, pai, ela passou mal, a saturação dela caiu todinha. Mas a gente já fez todo o processo, ela já está fora de risco e nós vamos tirar o menino, né? Fazer de tudo para dar certo. E nós pedimos que o senhor converse muito com ela e bastante com ela, para que ela venha ficar calma também e para que ela não durma. Aí pronto, eu senti meu esposo falando comigo a todo tempo. Preta, não dorme não. Preta, como é que você tá? Calma, Gustavo já tá chegando. Aí teve uma hora, pessoal, ele conversou tanto comigo que teve um momento que eu vi o meu esposo falando assim: o que é isso que vocês estão colocando nele? Aí eu senti que foi meu filho que nasceu, só que eu não escutei o choro. Aí eu não escutei o que o doutor falou, mas meu esposo falou assim: aspirando, era aspirando ele, né? Para que não engolisse resto de parto. Mas quando o tirou, pessoal, eu sentia tirando ele daqui de dentro e o doutor chamando uma outra cirurgiã para ajudar ele, falando: puxa, não sei quem, que eu não posso também falar o nome, né, pessoal? Puxa, me ajuda a puxar aqui. Aí eu senti assim, tirando ele. Ele é bem grande, pessoal, que eu senti tirando ele daqui de dentro. E aí eles tiraram, né, com todo o carinho do mundo, eu não senti nada. E depois que meu esposo perguntou se o que era que estava fazendo, que eles falaram aspirando, eu vi o chorozinho dele, né? Só isso. E aí, pessoal, acho que deram meu esposo para segurar, foi nesse horário que deram meu esposo para segurar, e eu vi eles falando assim: tira, pai, uma foto. A doutora colocou ele assim, do meu lado, do meu rosto, aí tirou duas fotos. E depois ele falou: agora vai pra lá, pai. Que a gente vamos tirar uma foto de vocês. Aí tirou a terceira foto, né? Que a terceira foi eu, meu esposo e Gustavo. Aí eu vi ele. Quando eu vi ele, pessoal, reacendeu assim aquele amor dentro de mim. Tipo que se eu não sabesse como era ter o primeiro filho, não soubesse ainda o que era o amor, mas reacendeu, eu senti que reacendeu um amor tão grande, mas tão grande, que eu esqueci tudo que eu passei, só olhei para meu esposo assim, eu tava com muita dor de cabeça, mas eu olhei para meu esposo assim, querendo falar algo com ele, mas a minha boca não conseguia abrir. Mas eu vi o meu pequenininho que tava bem, né? E aí eu relaxei. Aí acho que foi nessa hora aí que eu apaguei mesmo, pessoal, não vi mais nada. E quando eu acordei, pessoal, já estava na sala sendo colocada na cama. Naquela cama lá, né? Que eles levam a gente na maca, chega, bota no quarto na outra cama. Aí eu vi que meu esposo, depois que eu tava lá, eles me limparam, né? O sangue que vem na coberta, essas coisas. Eles falaram pra mim que ia me colocar na cama, que eu não ia sentir nada, mas que eles iam me colocar. Mas eu vi, tipo, que eles me jogou assim, mas eu não senti nada. Mas não era que me jogaram. É porque a sensação é que a gente tá caindo. Mas eu não senti nada, graças a Deus. Aí logo após, uns 10 minutinhos, 15, meu esposo já chegou e ficou comigo. Aí eu já estava escutando, já estava vendo tudo direitinho. E aí, pessoal, foi o amor à primeira vista novamente. Porque eu tenho o meu de 20 anos, mas Gustavo também. Foi como se fosse o primeiro, pessoal. E a gente que tem filhos, né, que dá luz, e a gente vira mãe, pessoal, aquele amor dentro da gente. A gente quer sempre estar ali junto, pessoal. A gente não quer que ninguém toque, a gente não quer sair de perto achando que vai acontecer algo, que vai acontecer alguma coisa, mas Deus está no controle. E esse foi o meu relato de parto, pessoal. E agora, pessoal, eu só tenho a agradecer para Deus, né?
tudo que Deus tem feito na minha vida, todos os milagres que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço também, primeiramente, a Deus, segundo aos médicos, né, que eu creio que não foi só os médicos que me fez minha cirurgia, que me operou, pessoal, mas sim que as mãos de Deus estavam ali naquele momento. Terceiro, eu agradeço o meu esposo, pessoal, porque ele foi tudo na minha vida e continua sendo tudo na minha vida. Terceiro, meu filho. E quarto, minha mãe. Por que quarto, minha mãe? Porque, assim, a minha mãe não passou por essa jornada comigo, porque ela não ficava muito aqui, mas o meu filho e meu esposo viam muito eu sofrendo. Minha mãe começou a dormir aqui, já no mês de eu ter ele. Mas eu agradeço a todos, pessoal, de um bom coração. E hoje minha mãe também está cuidando muito bem de mim. Minha mãe, meu esposo, meu filho. Meu filho também, pessoal, cuidou de mim no hospital, para meu esposo ter que ir em Salvador rapidinho resolver um problema. E logo após meu esposo retornar à noite, meu filho veio para casa e meu esposo ficou. Fiquei no hospital por 3 dias, ganhei alta, né? No dia de quinta-feira eu tive alta, entrei na terça dia 22 e na quinta eu tive alta. À tarde, né, pessoal? É, demorou assim para me ter alta, pessoal, por conta que o meu sangue, ele é um ar negativo. E eles tinham que saber o sangue de Gustavo, né? Porque diz que se o sangue da mãe ou do bebê não ser compatível, precisamos tomar uma vacina lá, né? Porque senão tem um vírus que atinge o bebê. Eu acho que é isso aí, mais ou menos. Não entendo direito, mas é assim. E aí, graças a Deus, depois que o exame saiu, depois de 4 horas de relógio, o exame saiu. Eu já estava de alta, mas só poderia vir para casa com o resultado do exame. Aí, quando deu umas 3h30 da tarde, o doutor já veio junto de mim e falou: Dona Júlia, seu exame já saiu e graças a Deus deu tudo ok. Então, a sua alta está ativa ainda e você pode ir para casa. Aí, meu esposo tinha ido lá no registro, porque registro era lá mesmo. Aí eu liguei para ele: Mô, o doutor já veio aqui já. Aí ele falou: já tô indo pegar só o papel aqui do registro que fez. Aí pronto, nós viemos para casa. Eu vim até com essa roupa aqui que eu tô, pessoal, de dormir e um hobby por cima que vem junto com ela, né? Porque eu só queria vir para casa, sair logo daquele hospital. Eu tomei banho, mas eu não me arrumei. Aí vim com esse baby doll aqui, ó, que eu tô, ó. E ele tem um hobby por cima, né? Deixa eu ver aqui para vocês verem. Roupão, pessoal. Esse roupão aqui. Ele tem esse roupão aqui. Aí eu coloquei por cima e vim. Mas, graças a Deus, cheguei em casa, tomei outro banho, né, para tirar aquela água de hospital. Me deitei aqui e deu tudo certo, graças a Deus. E foi isso, pessoal, o meu relato de parto, né? Eu espero que vocês gostem. Deixa bastante like, compartilhe o meu canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, pessoal. Esse é um canal novo. Eu vou estar deixando de gravar no outro, mas Deus é quem sabe. Se eu vou parar de vez, eu não sei. Mas esse é um canal novo. Eu espero que vocês se inscrevam, pessoal, para estar ajudando a amiga de vocês, né? Eu preciso bastante, pessoal, das minhas horas aqui. Vou estar abandonando outro canal, pessoal, porque eu sou desde 2018 e ele nunca foi para frente, pessoal. Então, esse é um novo canal, começando já com o Gustavo, né? Com essa história tão linda, maravilhosa. E peço a vocês que me perdoem, pessoal, porque eu não pude gravar, mas é porque é SUS, então é assim mesmo. E que Deus nos abençoe, né? Se inscreve, compartilha bastante, pessoal, deixa bastante like. Comenta aqui bastante, pessoal, que eu vou trazer mais vídeos assim como esse, pessoal. E o próximo vídeo, pessoal, vai ser eu mostrando o meu corpo pra vocês. Tchau!